Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Livro de Gênesis, capítulo 35, verso 1. Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Reis e nesse vídeo eu falo da transformação da vida de Jacó. Talvez esse foi um dos momentos mais difíceis da vida de Jacó. E foi justamente nesse momento que Deus encontrou a oportunidade para mudar a vida de Jacó para sempre. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que Deus sempre se revela para nos confortar e nos dar uma experiência com Ele. O significado do nome de Jacó é aquele que agarra ou trapaceiro. Conta-nos a história bíblica que Jacó foi gerado na barriga de sua mãe junto com seu irmão Esaú. Gênesis 25, verso 24 ao 26 diz assim: Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Sabemos que mesmo sendo gêmeos, nunca são iguais nas suas atitudes e pensamentos. Jacó sempre foi o queridinho da mamãe, que é Rebeca, e o mais trapaceiro da família, chegando a enganar seu pai e o seu irmão. Os meninos cresciam, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Mas para que a bênção de Deus se manifestasse na vida de Jacó, ele teve que obedecer 4 ordens. Primeiro, Deus disse: Levanta-te. Deus quer uma nova postura e Jacó precisava deste ânimo. Jacó não estava prostrado fisicamente, mas sim espiritualmente. Aquele momento era de dificuldade para ele e Deus não queria ver Jacó prostrado diante das dificuldades e queria ver ele de pé. Deus não nos quer ver prostrados diante das dificuldades. Deus nos quer como um valente soldado na guerra, pronto para pelejar contra o inimigo. E quer nos ver alertas contra esse inimigo. Levanta a cabeça, esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Não deixe as circunstâncias da vida. Depois Deus diz a Jacó: vai até Betel. Deus quer nos dar uma direção. Preste atenção, para que a bênção de Deus se manifeste, temos que estar atentos à direção que Deus está nos dando. Quando estamos na direção de Deus, por mais difícil que seja a caminhada, podemos ter a certeza que Deus está no controle. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, nos diz assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possa suportar. Betel, amado, significa casa de Deus, o lugar onde Deus escolheu para nos encontrarmos com Ele. Betel é o lugar da intimidade, da adoração. Betel é o lugar onde podemos derramar a nossa alma diante de Deus. Terceira coisa, Deus diz para ele: habita ali. Ele quer perseverança. Não adiantaria nada Jacó chegar a Betel e no mesmo dia voltar. Deus queria que Jacó permanecesse naquele lugar. Deus sabe o melhor lugar onde devemos estar. E às vezes nós pensamos: nossa, mas é aqui que o Senhor quer que eu fique? Muitas vezes podemos pensar assim. Se você não está entendendo o chamado de Deus, vai conversar com Ele. O Espírito Santo é o nosso orientador. É Ele que faz o elo entre nós e Deus. Temos que ser firmes e constantes. Muitas pessoas deixam de desfrutar das bênçãos e da graça de Deus por não permanecerem na Betel de Deus. Amados, olha só. A quarta coisa que Deus fala para Jacó: edifica um altar. Deus quer comunhão, amados, quer na nossa devoção. O altar é um lugar máximo da nossa intimidade com Deus. Altar significa sacrifício, renúncia e adoração. Temos que ser firmes nas nossas decisões com base nas orientações do Espírito de Deus. E eu quero terminar essa palavra dizendo assim: havia um propósito de Deus na vida de Jacó. Mas para que esse propósito se realizasse, Jacó teve que obedecer. Foi confrontado, quebrado, passou por angústias, mas Deus estava com ele. Sejamos como Jacó, ou melhor, como Israel, pois Deus mudou o seu nome. Ele mostrou que estava disposto a permitir que Deus prevalecesse em sua vida. Em resposta, Deus mudou o nome de Jacó para Israel.
que significa permita que Deus prevaleça. Que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E até o próximo vídeo.